Glória a Deus, amém, graças a Deus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor e do Salvador Jesus Cristo. Você que está agora começando a chegar, nós vamos estar tendo aqui uma palavra de Deus, uma ministração a cada coração, no 11º dia da nossa jornada bíblica. Estamos aqui, glória a Deus, para trazer a palavra de Deus aos corações, e eu tenho certeza que essa será uma manhã muito especial, uma manhã de grande edificação de Deus em nossas vidas. Você é o nosso convidado para permanecer aí conosco, e receber uma palavra de Deus, uma palavra de vida para o seu coração. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo de número 11. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo de número 11. Esse é o texto da nossa meditação na manhã de hoje. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo de número 11. Glória a Deus. E você que está aí conosco, pode estar, glória a Deus, compartilhando a live também, nas suas redes sociais, aqueles que assim desejam, na manhã de hoje. Quero cumprimentar os irmãos que estão chegando, a irmã Cleide, a paz do Senhor, irmã Cleide, bom dia, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos estar dentro de 3 minutinhos já começando a ministrar a palavra de Deus aqui na nossa jornada bíblica. Hoje o 11º dia da nossa jornada bíblica na primeira epístola aos Coríntios. Hoje o capítulo 11, capítulo aqui muito especial da palavra de Deus para os nossos corações. Vamos juntos aí, aleluia, entender o que Deus ele tem preparado para as nossas vidas, para os nossos corações na manhã de hoje. 1 Coríntios, capítulo de número 11. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Capítulo 11, eu quero começar a ler já neste momento um texto muito especial da palavra de Deus. Estarei lendo do versículo de número 17, vamos ler do 17 até o versículo 19. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus nesta manhã para os nossos corações. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porque vós, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os sinceros se manifestem entre vós. Amém. Até aqui, vamos orar e agradecer pela palavra e pedir que o Senhor fale conosco nesta manhã, nesse dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos agradecer. Pai,
Eu quero te agradecer na manhã de hoje pela alegria, pelo privilégio de te adorar, de te servir, de te glorificar e de bendizer o teu santo e bendito nome. Aqui estamos para mais uma manhã, repartir a palavra do Senhor aos corações, ao teu povo, através dessa jornada bíblica. Eu peço que o teu Espírito continue ministrando aos nossos corações, falando conosco de uma maneira especial e nos dando entendimento da tua palavra, da tua vontade e que possamos viver princípios que nos faz viver uma vida vitoriosa, viver e ser realmente uma igreja vitoriosa, relevante, que traz edificação, que é a luz do mundo, que é sal da terra e que faz diferença, Pai, nesta terra, nos dias em que nós estamos vivendo. Nós oramos, pedimos que a tua unção, a unção do teu Espírito, venha sobre nós, nos ungindo, nos capacitando para entregar a palavra do Senhor, em o nome de Jesus Cristo, e amém, e graças a Deus. Aleluia. Meus irmãos, nós vamos começar a ministrar a palavra do Senhor, mas eu quero antes aqui reforçar para os queridos irmãos, referente ao nosso propósito, que nós estamos hoje na primeira semana, mas o terceiro dia, que é 3 dias por semana, um dia em cada congregação do ministério, propósito, aliança com Deus, experimentando curas e milagres. E o tema, e ficou a arca de Deus na casa de Obed-edom 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-edom em toda a sua casa. Amém? Aleluia, nós estamos com esse propósito, buscando aí a presença de Deus, que a presença de Deus esteja na nossa vida, na nossa casa, glória a Deus, na sua igreja, em cada família. Esse é o propósito, e cada um tendo aí o privilégio, a oportunidade de estar fazendo pacto com Deus, aliança com Deus e viver um renovo, viver milagres de Deus na sua vida. Amém? Então eu quero enfatizar referente ao propósito, e hoje é o terceiro dia da semana, estaremos todo o ministério reunido lá no Jardim Monte Cristo, na congregação do Jardim Monte Cristo, Rua Juarez Rodrigues Nogueira, número 207, 207 é o número lá o endereço da congregação, e nós vamos estar reunidos lá em nome do Senhor Jesus Cristo. Então você, irmão, você, irmã, cada um, é o convidado especial para estar conosco, adorando e glorificando ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus. Começa hoje às 19h30, é o horário de início do dia de hoje. Glória a Deus. Vamos então começar a nossa ministração desta manhã. Meus irmãos, hoje eu quero repartir aqui com os queridos uma palavra de Deus dentro do assunto, dentro do tema, princípios congregacionais para a Igreja de Jesus. Princípios congregacionais para a Igreja, que começa aqui no capítulo 11. Eu quero repartir com você uma palavra onde nesse capítulo o apóstolo Paulo ele começa o versículo dizendo: sede meus imitadores. A palavra sede nesse capítulo está em maiúsculo, com ênfase dizendo, olha, essa é uma maneira importante para você ser, siga o meu exemplo, mas ele diz, sede meus imitadores como também eu de Cristo. Então, nós podemos imitar um discipulador, um pastor, um líder espiritual, se ele estiver imitando a Jesus Cristo. Então, o primeiro princípio que eu quero compartilhar entre os irmãos para com o povo de Deus
é o princípio da imitação. É importante a gente destacar que até mesmo dentro de uma casa, nós sabemos que as crianças, irmã Cleide, quando elas nascem, né, e ela tem irmãos mais velhos, uma das coisas que as crianças elas fazem é imitar o irmão mais velho, né? Esse é a realidade sobre a imitação. Então, geralmente, os filhos mais novos começam a olhar o exemplo dos filhos mais velhos e imitar. E aqui dentro desse trabalho, desse processo, do princípio da imitação, nós temos o exemplo do pai. A Bíblia mostra que Deus ele tem um padrão para nós. E lá na carta aos Efésios, capítulo 5 está escrito assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Então, sendo Deus o nosso Pai, devemos imitar Deus, né? Porque nós somos filhos de Deus. Mas como é o processo para a gente imitar a Deus? Aí o versículo 2 de Efésios capítulo 5 está escrito: e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então está escrito aqui: sede imitadores de Deus como filhos amados. E aí, andai em amor. Como devemos imitar? Andando em amor. Olhando para qual exemplo agora? O exemplo de Cristo, que é Deus, mas que é o Filho de Deus. E aqui o apóstolo Paulo vem dizer: olha, eu imito a Cristo, então sede meus imitadores. Porque o irmão, o primogênito, o filho unigênito de Deus e o primogênito entre muitos irmãos é Cristo. Mas Cristo ele vai gerando pessoas, vai tendo pessoas que é chamado de cristãos, quer dizer, cristinhos, cópias de Cristo, que vai imitar a Cristo. Então, meu alvo diário não deve ser imitar o sistema do mundo, o mundo não deve ser imitar aqueles que estão sem Cristo, né? Os formadores de opinião e aí por diante. Tem muita gente que hoje em dia as pessoas imitam, tem eles como modelo de vida, mas a palavra de Deus vem mostrar que para nós cristãos, nós imitamos Cristo, imitamos aqueles que estão imitando a Cristo. É por isso que aqui, irmã Cleide, o apóstolo Paulo está dizendo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Após ele declarar isso, acerca do princípio da imitação, ele vai dizer assim: louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos que vos entreguei. Então ele está dizendo, naquilo que vocês se lembram de mim, daquilo que eu estou ensinando, e vocês estão obedecendo, eu louvo vocês. Esse louvo-vos aqui é um tipo de elogio, de reconhecimento à igreja de Corinto, aos irmãos que estavam atentando para os princípios que eles aprenderam, os preceitos que eles receberam e praticando. Então ele está dizendo, parabéns por isso, eu louvo vocês por isso. Agora ele começa a destacar um segundo princípio a partir do versículo 3. E ele diz assim: quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Então, aqui tem um princípio a qual o Senhor estabelece na palavra dele, acerca do princípio da autoridade. Princípio de autoridade. A Bíblia mostra dizendo, mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem. É a autoridade, é o governante, porque a cabeça, ele comanda, ele tem o comando, ele tem a autoridade para que venha direcionar as coisas. Nós sabemos que o nosso corpo faz o que a cabeça, o que o cérebro, o que a cabeça determina, né? É assim que
que sucede? Então a Bíblia está dizendo que Cristo é a cabeça de todo homem. Isso fala de quê? De princípio de autoridade. O homem é a cabeça da mulher e Deus a cabeça de Cristo. Até Cristo, sendo ele Deus, ele se submete ao Pai como cabeça. É um tipo de reconhecimento de autoridade. Durante o ministério de Jesus Cristo, ele sempre estava, glória a Deus, de forma muito harmoniosa, muito simples e clara, expressando que ele fazia a vontade do Pai, que ele se submetia ao Pai para cumprir a sua missão e cumprir aquilo que o Pai confiou a ele. Então, até Jesus, irmã Cleide, até Jesus, queridos, ele se submete à autoridade, ao Pai como a cabeça dele, como a autoridade sobre ele nesse sentido. E aqui eu destaco que ao ser cabeça não quer dizer que é mais, que é menos, que é melhor, que é pior. Não é nada nesse sentido. É apenas um princípio, porque a Bíblia mostra que o Pai e Cristo é igual, é um, né? É um. Agora, ele é o Filho de Deus, então ele se submete como filho. Ele é do mesmo tipo de Deus, da mesma essência do Pai, e ele tem o Pai como seu cabeça, como autoridade sobre ele. Aqui nós vemos agora que Cristo é a cabeça de todo homem. Então, Cristo é a autoridade sobre todo homem, é o princípio da autoridade que Deus estabelece. Cristo é a autoridade sobre o homem. O homem, ele precisa ter Cristo em tudo como seu exemplo. O homem, por exemplo, no casamento, a Bíblia vai mostrar algo para o homem dentro do matrimônio, dizendo: amai as vossas mulheres, maridos, amai as vossas mulheres, a sua mulher, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então nós temos aqui o princípio de quê? De que o marido, que é a cabeça da mulher, ele deve amar as suas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela em sacrifício. Aqui mostra que Cristo, ele salvou a igreja com a própria vida, ele pagou um preço pela igreja. Então, para Cristo ser a cabeça, né, da igreja, do corpo, a cabeça, ele fez algo por ela. E aí nós temos dentro do princípio de cabeça, de autoridade, algumas coisas. Por exemplo, para ser autoridade, para ser senhor sobre alguém, ou autoridade sobre alguém, é necessário a pessoa ser protetor e provedor. Ou seja, Cristo, ele proveu para a igreja a salvação, para a salvar. Ele proveu a salvação e a protege como sua esposa, como sua noiva. É isso que Cristo faz com a igreja. E assim o homem deve fazer com a sua mulher também. Para ele ser autoridade, a Bíblia ensina isso, que ele deve ser protetor, proteger a mulher, proteger a família, e ele deve ser provedor, prover, né, o que a sua família necessita. E aí ele é a autoridade. Ele deve fazer isso como? Através de quê? Movido pelo quê? Movido pelo amor. Então esse é um princípio de quê? De autoridade. Eu quero destacar para os irmãos que estão já aqui, aqueles que vão receber a ministração, que dentro desse princípio de autoridade, irmão, não é chefia, não é para ser chefe, não é para mandar, para dizer assim, aqui todo mundo tem que me obedecer porque eu sou a cabeça. Não. A autoridade, ela tem um propósito de proteger. Assim como um guarda-chuva está sobre uma pessoa e protege da chuva que vai cair sobre ela, a autoridade está acima com o objetivo de quê? De proteger, é proteção.
Então, Deus, ele estabelece o princípio de autoridade como proteção. Proteção de Cristo, proteção do homem, e o homem como proteção da mulher, cobertura, porque a autoridade tem o objetivo de trazer cobertura, de trazer proteção. Então, esse é o princípio de autoridade. Em terceiro lugar, eu quero trazer um princípio que a Bíblia chama aqui, a partir do versículo 4, eu quero ler. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com um véu, tosquie-se também, mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. O homem não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem, porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Todavia, nem o homem é sem a mulher, e nem a mulher sem o homem no Senhor. Porque, como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós, é decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o homem ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado no lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. O que nós temos a aprender aqui? Temos aqui um princípio que a Bíblia chama de princípio de honra. E dentro desse princípio de honra, e aqui eu destaco, abro um parêntese, para destacar algo sobre a cultura daquela época. Na cultura daquela época, queridos, a Bíblia Sagrada revela, na cultura daqueles dias, na cultura daquela época, a Bíblia nos revela que as mulheres, tanto judias quanto também gentias, elas tinham por costume usar véu. Usar o véu. E o véu era um sinal de honra ao pai daquela mulher, né? Ela estava honrando seu pai. Era um sinal de honra ao marido, ela estava com aquilo, honrando o marido. Porque naqueles dias, naquela cultura, aquilo era um sinal de honra, um sinal de respeito, um sinal de discrição. Uma mulher naquela época rapar o cabelo e andar sem véu, com a cabeça raspada, sem véu, era o que as prostitutas daquela cidade de Corinto faziam. E aí elas estavam declaradamente dizendo, não estou nem aí para ninguém, não estou honrando ninguém, eu sou isso mesmo. Então naquela época, as prostitutas andavam, elas faziam o quê? Rapavam a cabeça, não colocava véu, não colocava nada. E aquilo todos entendiam, ali é uma prostituta, ela não está nem aí, ela é uma prostituta. Assim era naqueles dias. Mas aí a Bíblia Sagrada vem mostrar, porque o apóstolo Paulo aqui, ele está respondendo questionamentos e solucionando e tratando de problemas dentro da igreja. Porque aí começou dentro da igreja algumas mulheres, né, algumas situações de mulheres não utilizando o véu e algumas querendo estar com a cabeça rapada igual lá fora. Então, eles viviam dentro desse contexto cultural. Então, não era normal, não era permitido, não era autorizado. Quero saudar os irmãos que estão chegando aí. Missionária, minha esposa, pastora Silmara, irmã
Daiane, a paz do Senhor, minha mãe, missionária Tereza. Eu vou pedir para minha esposa compartilhe essa live no grupo do WhatsApp da igreja para nós. Amém? Nós estamos aqui com esse apenas pelo Facebook hoje. Deus abençoe. Vamos lá. Aí a Bíblia Sagrada vem revelar o quê? Que a mulher, se a mulher orasse, ou seja, no local, no culto congregacional, onde as pessoas se reuniam, elas orassem ou profetizassem com a cabeça descoberta, elas estariam desonrando a própria cabeça. Era um sinal de desonra. É por isso que elas deveriam, ao cumprir as suas funções naquela cultura, estar com a cabeça coberta. Então, aqui nós temos um princípio de quê? Um princípio de honra. É necessário as mulheres estar com a cabeça coberta para profetizar. Aí o texto diz, olha, naquela cultura um homem de cabeça coberta ou de cabelo crescido era desonra para ele mesmo. É por isso que geralmente o corte de cabelo dos homens, a maioria é aquele corte básico. Ele não deixa o cabelo crescer igual as mulheres deixam. Como padrão é dessa maneira. E aí o texto está dizendo, principalmente naquela cultura daqueles dias, olha, o homem de cabelo, o homem ter cabelo crescido é desonra, ele está desonrando, né? O homem orar de cabeça coberta, ele desonra a sua própria cabeça. E aqui entra o seguinte detalhe, entenda aqui, quem é a cabeça do homem? Olhando para o princípio do que lemos, a cabeça do homem é Cristo. Já a mulher orar de cabeça descoberta, ela está desonrando a cabeça dela. E quem é a cabeça da mulher? O homem. Naquela época, irmãos, dentro dessa cultura assim era o princípio. Então Paulo está aplicando a palavra na cultura daqueles dias para que as pessoas vivessem dentro do princípio de honra, que é exatamente isso. Ou seja, então a mulher, se ela não colocasse o véu ou não tivesse com o cabelo, porque olha só o versículo de número 15, mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado no lugar do véu. Ou seja, o cabelo da mulher, cabelo comprido, serve no lugar do véu. Então, pastor, eu preciso comprar um véu e usar sobre mim, igual algumas igrejas fazem, respeitosamente com as igrejas que fazem, não tenho nada contra as igrejas, mas aqui está o que a Bíblia ensina, que o cabelo é dado no lugar do véu. Então, não necessariamente você necessite usar véu, literalmente, porque o seu cabelo, mulher, lhe foi dado no lugar do véu. Então é honroso, a mulher está com o cabelo comprido, cabelo todo ajustado, isso é honroso. Ela está com isso honrando a cabeça dela. E quem é a cabeça da mulher? O homem. O homem. A Bíblia diz que a mulher é a glória, né, do homem, é a coroa do homem. É isso que a Bíblia mostra, que a mulher é a coroa do homem, é a glória do homem. Então, é importante entender esse princípio aqui. Que naqueles dias era assim que as pessoas demonstravam honra a Deus, honra a Cristo, honra ao seu marido. E aí a mulher, quando ela estava com a cabeça coberta, ela estava também tendo honra. Então, esse é o princípio da palavra de Deus. Foi possível entender essa explicação? Se for possível, diga um amém aí, para que eu possa seguir adiante aqui em mais um princípio. Glórias a Deus. Vamos lá.
Glória a Deus. Que bom, né, que as irmãs e os irmãos conseguiu entender. Muito bem. Vamos então para o quarto princípio aqui, que é o princípio da comunhão ou do ajuntamento, o princípio do ajuntamento. Nós temos aqui, meus amados, um texto da Bíblia Sagrada que trata referente, aleluia, ao ajuntamento da igreja, que é o momento em que a igreja, o povo de Deus se reúnem, se ajunta, né, para congregar. E nesses momentos, é o momento também da comunhão, é o momento do partir do pão, é o momento do que a Bíblia chama de a ceia do Senhor. Então, aqui dentro desse princípio do congregar, o princípio do ajuntamento da igreja para a comunhão, tem algumas orientações para a igreja de Corinto e também algumas repreensões, um confronto que é feito com essa igreja por conta de algumas atitudes. E aqui eu quero destacar para você, olha, a igreja de Corinto, ela era composta de vários tipos de pessoas. Pessoas pobres, pessoas ricas. Quando eu falo pobres, pobres financeiramente, né? Ricas financeiramente. Era composta por intelectuais, pessoas que veio do mundo da intelectualidade, pessoas que tinham muito conhecimento de filosofia, de ciência, de muita coisa. Era pessoas cultas e outras pessoas que eram pessoas pobres ou simples, né? Pessoas mais simples. E aqui nós temos uma situação dentro dessa igreja que precisou ser resolvido o problema. Assim como em Atos capítulo 6, a igreja primitiva, a igreja de Jerusalém precisou resolver o problema que as viúvas, os órfãos, os necessitados entre os gregos, entre os gentios, estava sendo deixado de lado, estava sendo esquecido por alguns que distribuía o alimento, né, o pão cotidiano. A Bíblia Sagrada revela que agora está tendo um problema na igreja de Corinto também. Por quê? E aqui, esse problema era exatamente no momento mais importante, mais especial da igreja. Jesus deixou duas ordenanças que devemos cumprir. O batismo, né? Dentre as ordenanças, o batismo, ordenanças cerimoniais. O batismo é a ceia do Senhor. Então, o batismo, todo aquele que nasce de novo, ele vai batizar para confirmar a sua fé. Todo aquele que recebe a Cristo, ele precisa se batizar. Em segundo lugar, participar da ceia do Senhor, que é a comunhão do corpo e do sangue de Jesus. Todos devem participar. Por isso que é um momento muito especial, o momento da ceia, o culto da ceia, a reunião para a comunhão. Mas aqui nós temos uma situação em que esses que se reuniam para congregar nessa ocasião da ceia do Senhor, cada um levava o seu pão. Cada um levava, né, um verdadeiro banquete, vários tipos de itens ali que eles levavam para comer juntos, para se alegrar. Mas o que acontecia? Os ricos, os que tinham bastante condição financeira, levavam do bom e do melhor, e vários tipos de comida, de coisas ali para eles se alimentar. Os pobres levavam bem pouco, levavam o que tinha, porque não tinha muito. E ali ficavam os grupos separados bem no dia da comunhão, bem no dia da ceia, aquele grupo, os ricos para um lado e os pobres para os outros. Não havia aquela unidade no momento mais especial. E aqui Paulo ele vai confrontar dizendo, olha, nisso aqui eu não louvo vocês. Aí o versículo 20, de sorte que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo cada um antecipadamente a sua própria ceia,
e assim um tem fome e outro embriaga-se. Então, estava sendo um momento de acepção de pessoas, um momento de divisão, né? Um momento onde havia separação entre os irmãos e não era isso que o Senhor ele queria. Aí Paulo ele vai tratar desse problema sobre o quê? Sobre o princípio da comunhão. E como que ele trata? Ele vai explicar, ele vai ensinar, ele vai fundamentar com base no que aconteceu com Jesus e os seus discípulos, e agora ele vai fundamentar aqui. Paulo vai explicar isso porque ele recebeu de Jesus a revelação. Porque o que Paulo está ensinando, ele recebeu por revelação. O versículo 23, Paulo começa a dizer assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão. Então ele tomou o pão, pegou um pão, e tendo, olha só, versículo de número 24, e tendo dado graças, o partiu. Então ele agradeceu e deu graças, partiu, e aí ele partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo partido por vós, fazei isso em memória de mim. Então é um pão, Jesus está partindo o pão e repartindo entre os seus discípulos. Todos estão participando do mesmo pão, representando aqui o que? Dentro do princípio da comunhão, do ajuntamento para cear. É um pão para todos, representando que o corpo de Cristo é apenas um. E todas as pessoas que nascem de novo faz parte do corpo de Cristo. Então, precisa se ajuntar para o mesmo propósito, para participar do mesmo pão, independente de raça, independente de cor, independente de classe social, independente de grau intelectual que a pessoa tem, todos fazem parte de um mesmo corpo. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. É por isso que Paulo está dizendo, olha, ele disse, fazer isso em memória de mim, fazer isso o quê? O que Jesus fez, da mesma maneira que ele fez. Então vamos se reunir com os discípulos para comunhão. Versículo 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazer isso em memória, fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então Jesus está dizendo, olha, esse cálice, ele toma o cálice para eles beberem, para todos beberem do mesmo cálice, representando o sangue de Jesus. Não tem dois Jesus, mas tem um Jesus só que derramou todo o sangue dele, do corpo dele, que fluiu, que saiu do corpo, todo o sangue de Jesus, para purificar a todos, para perdoar a todos. O mesmo sangue que me purifica é o sangue que te purifica. O mesmo sangue que pagou pelo meu pecado é aquele que pagou pelo seu pecado. Então a ceia é um momento de unidade, a gente está junto reconhecendo, olha, a gente foi comprado por esse sangue. Todos nós estávamos na mesma situação de pecado, mas esse sangue nos comprou, nos resgatou e nos purificou. Portanto, nós somos ali, é um momento de igualdade, é um momento de comunhão, é um momento de relacionamento por aqueles que foi beneficiado pela mesma obra, que é a obra de Cristo. Esse é o princípio da comunhão. Esse cálice é o novo testamento, é a nova aliança no meu sangue, é o novo pacto. Ou seja, quem participa da ceia? Quem fez aliança com Jesus? Quem está no novo pacto? Porque havia o pacto antigo que o povo judeu de Israel vivia, a antiga aliança. Existia a forma que os gentios que não pertenciam a Israel viviam. Mas agora existe a igreja de Jesus. E a igreja faz parte de quê? Do novo pacto, da nova aliança. Então ele está dizendo, esse
é a nova aliança, é o novo pacto, é o novo testamento no meu sangue. É isso que Jesus Cristo está declarando e dizendo nessa palavra. Então quem é que pode participar da ceia? Qualquer um pode participar? Não. É aquele que faz parte da nova aliança. É aquele que faz parte do novo pacto. É aquele que fez um pacto com Cristo. Através de que? Da obra dele na cruz do Calvário, dos ensinos dele, esse pode participar da comunhão, da ceia do Senhor. Esse é o princípio da comunhão. Versículo 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Todas as vezes. Tem pessoas que falam assim, a gente só pode cear uma vez na vida, ou uma vez por ano, ou quantas vezes a gente pode cear? Em cada ocasião que tiver o momento da ceia do Senhor, podemos cear. Pastor, a ceia aí no ministério é quantas vezes por mês? É uma vez por mês. Mas e se eu estiver aqui, de repente, na outra congregação ali, a semana que vem tiver a ceia do Senhor, eu posso participar lá? Pode. Porque o texto não está falando quantas vezes você pode cear. Se tiver ceia todo dia, você pode participar da ceia do Senhor todo dia, se você estiver em aliança com Jesus. Quero saudar em Cristo aqui o presbítero Cecílio Lopes. Um abraço, meu querido, a paz do Senhor. Então você pode cear todas as vezes que tiver o momento da ceia, que você estiver ali pode participar da ceia do Senhor se você estiver nessa nova aliança, nesse novo pacto em comunhão com Ele. Aí está escrito, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então a ceia é um momento também de testemunho, o princípio da comunhão da igreja, quando se ajunta para cear, é o momento de quê? É o momento de testemunho, de anunciar a morte de Cristo, a obra dele. Por que ele morreu? Por que Jesus morreu? Ele morreu, ele foi crucificado, ele se entregou para pagar pelos nossos pecados, para nos reconciliar com o Pai através do preço que ele pagou na cruz do Calvário por nós. Então é um momento de testemunho. Até quando? Até que ele venha. Até quando devemos cear, irmão? Até que ele venha. Estamos ceando e aguardando a vinda de Jesus. Estamos ceando e aguardando o momento que a gente vai estar junto com ele e participaremos das bodas do Cordeiro. Aleluia! Você pode dizer um glória a Deus? E esse dia está chegando, esse dia está se aproximando. Bendito é o nome do Senhor. Versículo 27. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. O que é comer o pão e beber o cálice indignamente? Primeiro é comer e beber sem aliança com Jesus. A pessoa não pode participar se não tem comunhão. Ele não pode participar se não tiver nesse pacto. Com quem? Com Cristo e com o corpo de Cristo. Por exemplo, quem não quer ter comunhão com os irmãos, com a igreja de Jesus, ele vai estar participando, ele participar da comunhão da ceia, ele vai estar indignamente, porque ele não está no mesmo pacto. Ele não está na mesma aliança, ele não está no mesmo testamento, ele não está no mesmo propósito. Então, quando as pessoas se reúnem para cear, é porque reunir aqui no sentido bíblico é pessoas que estão no mesmo objetivo, no mesmo propósito, no mesmo intento. Então, não se pode participar da ceia, mas está com raiva do irmão. Não se pode participar da ceia e estar com acepção de pessoas com os irmãos porque é rico, porque é pobre, porque é rico ou porque é pobre, porque é negro ou porque é branco, por causa do jeito da pessoa. Não, não tem isso. Tem pessoas que falam assim, eu não gosto de fulano, eu não vou com a cara de... Por quê? A Bíblia ensina que se alguém tiver alguma coisa contra o irmão, ou o irmão tiver ofendido, vá até ele, tu e ele, e conversa com ele. Repreende o teu irmão, mostra para o teu irmão aquilo que está lhe ofendendo. Mostra para ele que algo está te chateando, que ele estiver fazendo contra você,
não é algo, o jeito da pessoa, não, cada um tem um jeito de ser. Agora, se tiver alguma ofensa, vá até ele e mostra para ele que ele está te ofendendo com certa atitude. E aí a Bíblia fala, se ele te ouvir, ganhasse o teu irmão. Se ele não te ouvir, leva a testemunha. Se mesmo assim não ouvir, leva para a liderança da igreja, igual Paulo está fazendo, para ser tratado, para resolver o problema. E se não ouvir a igreja, considera ele como alguém que não pertence à igreja de Deus, que está sem pacto, porque só pode participar da ceia quem está no mesmo pacto, quem está na mesma aliança, quem está nesse mesmo propósito. Então, se não tiver, está participando indignamente. E uma das coisas que a gente pode aprender é que quem está no mesmo pacto, e essa é uma observação, ele vai estar renunciando o pecado, renunciando o mundo, renunciando às obras da carne para agradar a Deus. Então, quem não renuncia, porque por esse pacto, por Cristo, nós renunciamos muitas coisas. Aí Jesus fala, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Vamos entender isso aqui? Examinar-se a si mesmo. Esse momento de participar da ceia do Senhor, esse momento de congregar para a comunhão, é um momento de exame pessoal, não do exame dos outros, mas um exame de si. Cada um analisar a si mesmo. É um tribunal não dos outros, mas pessoal. Quando você se examina, quando você analisa a si mesmo, quando você pensa sobre si mesmo, quando você reflete quanto à sua própria situação e não dos outros. Nós vemos que essa epístola aqui aos Coríntios era uma epístola que tinha muita contenda entre irmãos, muito dedo apontando de um lado para o outro. Mas aqui nós vemos algo, na ceia do Senhor. Esse aqui é um momento muito importante na vida de todo crente, para ele não olhar para ninguém, nem para a direita, nem para a esquerda nesse sentido, mas para ele olhar para si mesmo. Pense sobre si mesmo, analise a si mesmo, assim como a pia de bronze lá no tabernáculo, a pessoa que ia lá para se lavar, o sacerdote que ia se lavar, ele via a si mesmo, porque era espelhado, então era possível se ver, é momento de cada um se ver. E aí, pastor, mas e se tiver algum pecado, alguma falha? Então, só tem como ter uma correção se você enxergar a sua falha. A palavra de Deus é o espelho para nós. Através da palavra de Deus a gente vê onde que nós estamos errados. Pastor, e quando eu estou errado, o que eu devo fazer? Ficar triste, ficar desanimado, pensar que não tem jeito para mim? Não! Quando você está olhando para si mesmo e vendo que tem falhas, a palavra de Deus está mostrando assim como a palavra de Deus é um espelho, ela também é água para você se lavar, para nós nos limparmos, para olhar para nós e ver aonde está errado, olhar de verdade para o seu espírito, para a sua alma, para os seus sentimentos, o sentimento que não está de acordo com a vontade de Deus, para os seus pensamentos, a forma que você pensa que não está de acordo com a palavra de Deus, com as suas vontades, as vontades que não estão de acordo com a vontade de Cristo, e você começar a se lavar. As suas atitudes, o seu comportamento, corporal, físico, o nosso comportamento na sociedade, como que está? Aí você analisa-se a si mesmo. E com a palavra se lava, começando pelo quê? Confessando seus pecados diante daquele que a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar
de toda injustiça. De toda injustiça. Então é um momento de exame, é um momento de uma análise. Por quê? Porque quando as pessoas não se examinam e vai participando da ceia de qualquer maneira, resulta em quê? O que era para ser vida e fortalecimento espiritual acaba sendo algo que vai levar a pessoa a estar o quê? Fraco. Olha os textos diz, por causa disso há muitos fracos e doentes. Está participando da ceia, do pão, da ceia, mas alguns estão na prostituição. Está participando da ceia, mas não tem ódio do irmão, não perdoa. Está participando da ceia, mas vive falando mal dos outros. Está participando da ceia, mas bate na mulher em casa. Está participando da ceia, mas não honra o marido. Está participando da ceia, mas não ama os irmãos. É hora de examinar. Aí isso resulta em quê? Está fraco e doente. Tem muita gente dentro das igrejas que está doente. Doente espiritualmente. Por quê? Está participando da ceia sem se lavar. Pastor, quem comete algum deslize, alguma falha, o que fazer? Nós acabamos de falar. Se humilha diante de Deus. Pede misericórdia. Pede perdão. Se é algo com Deus, diante de Deus. Se é algo com o irmão, vá até o irmão. Resolva essa situação, mas vamos seguir adiante. Pastor, eu devo esperar um ano para resolver? Não, é a hoje. O grande problema do ser humano é que sempre fica falando assim, o mês que vem, o ano que vem, a semana que vem. Não, hoje, ora a Deus, Senhor, me dá a oportunidade para me resolver isso, para me tratar essa situação. Ore e Deus vai preparar, vai criar a oportunidade, você vai ter uma atitude de ir, porque Jesus também fala, se alguém tem algo contra você, ou vice-versa, vai até ele. Ir é atitude. Então o Senhor está nos chamando para quê? Para uma atitude. Se tem algo para resolver, vamos resolver. Vamos ter uma atitude. Se esforça. A Bíblia diz, Jesus declara lá em Lucas, olha, desde que o reino dos céus é tomado, a força e os violentos se apoderam dele. Essa violência é contra quem? Contra os outros? Não, é contra si mesmo. É eu me esforçar, é você se esforçar. É isso que a palavra está ensinando. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então a palavra de Deus, que ela vem e nos julga, e nos confronta, e nos julga, dizendo que está certo, que está errado, para ver aqui, igual a igreja de Corinto, que estava nesse estado, e pela palavra estava sendo julgada. O objetivo de Deus era qual? Porque não amava essa igreja? Não, é porque amava. Deus, ele só trata, só disciplina, só corrige aqueles que ele ama. Hebreus capítulo 12. Somente quem ele ama. Então por que o Senhor está corrigindo? Porque ele amava e não queria ver aquelas pessoas se perdendo na igreja. Na igreja se perdendo. Então, aqui nós temos esse quarto princípio, que é o princípio da comunhão entre os irmãos. E aí o versículo 33 eu quero ler para você entender. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Ou seja, naquela igreja os ricos ficavam de um lado e comia e bebia, e os outros lá ficavam lá. Esse termo, esperai uns pelos outros, está dizendo assim, quando meu irmão não participar da ceia, eu também não vou participar. Quer dizer, vamos participar da ceia junto. Vamos estar na mesma comunhão, independente de classe social, de grau intelectual, independente de cor de pele, porque a igreja de Jesus tem um texto na Bíblia que enfatiza lá, né? E aí ele é um texto com um princípio profético, falando sobre a mulher lá no livro de Cantares, que ela é morena, né? Mostrando que ela é morena. A igreja de Jesus, ela é morena.
não é composto, não é por causa de alguém é negro, a igreja quem? Os negros, os brancos, os pobres, os ricos, não, a igreja de Jesus é a igreja, independente de classe social, é a igreja. Amém? Fique com essa palavra de Deus para o teu coração na manhã de hoje. Estamos encerrando o 11º dia da nossa jornada bíblica. Deus abençoe e fique todos na paz do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo pela vida desses irmãos, dessas pessoas que têm recebido a tua palavra. Eu peço que o Senhor continue fortalecendo, aperfeiçoando e enriquecendo cada um na tua presença. Que cada um entenda os teus princípios e na sua vida prática, cada um venha estar realmente praticando em o nome de Jesus. Que os teus filhos, como cristãos, como filhos de Deus, vivam uma vida vitoriosa através desses princípios e que haja entre nós, entre a igreja de Jesus, comunhão e unidade. É o que eu lhe peço e por fé eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor.